a Deus, aleluias. Eu queria pedir para os irmãos levantar a sua mão assim comigo. Aleluias, todos que puderem. E repitam assim comigo. Eu não vou desistir dos meus sonhos, dos meus projetos, porque Deus não desistiu deles. Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos daquilo que Deus ministrou no meu coração. Aleluias. E eu estava meditando na palavra do Senhor e eu comecei a pensar sobre alguns homens e algumas mulheres da Bíblia, que assim como eu e assim como você, foram homens de carne e osso, homens que erraram, homens que acertaram, homens que persistiram e homens que alcançaram aquilo que Deus tinha prometido. Glória a Deus, aleluias. E eu quero começar falando sobre Pedro. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Sabe, irmãos, eu acredito que a maioria de vocês conheça a história de Pedro. E Pedro, ele foi um homem muito usado na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que aonde Pedro passava, aleluias, a sombra dele curava. Aleluias, pelo poder do nosso Deus. Mas assim como eu e como você, Pedro também passou por momentos difíceis. Pedro também enfrentou lutas, enfrentou batalhas. Pedro também errou. Pedro também teve vontade de desistir. Aleluias. E nesta noite eu quero falar sobre 3 momentos na vida desses homens de Deus. E o primeiro é: Deus não desiste de nós quando nós não confiamos nele. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor vai dizer bem assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Glória a Deus, aleluias. Até aqui, irmãos. Aleluias. Eu não quero dar ênfase, irmãos, para o erro de Pedro, para a falta de confiança de Pedro nessa noite. Aleluias, porque você imagine eu e você no lugar de Jesus. Aleluias. Ele falou: vem, Pedro, vem andar sobre as águas, vem viver o sobrenatural. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. E Pedro vai, Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Aleluia, e quantas vezes eu e você, nós estamos assim na presença do Senhor. Aleluia, nós estamos andando sobre as águas, quando nós aceitamos, aleluia, aquele chamado que o Senhor colocou na nossa
nossas vidas, quando nós aceitamos aquele convite que Deus nos fez, quando nós vamos lá e fazemos aquilo que Deus pediu pra gente, mesmo que aos nossos olhos pareça, aleluias, que não tem sentido, aleluias. Mas assim como Pedro, aleluias, enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava andando sobre as águas. Mas a palavra diz que Pedro, ele tira os olhos do Senhor. Aleluia, ele começa a olhar para o vento. Ele começa a andar para as ondas que sacudiam o barco. Aleluia, e nesse momento Pedro afunda. Aleluia, nesse momento Pedro afunda. E quantas vezes a nossa vida é do mesmo jeito. Nós estamos ali, firmes, seguros na palavra do Senhor. E de repente vem o vendaval, vem o vento e nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Aleluia, nós olhamos para o vento, nós olhamos para a dificuldade. Aleluias, e nós começamos a afundar. Glória a Deus, aleluias. Sabe, irmãos, talvez você tenha entrado aqui nesta noite e a vontade do seu coração era de desistir dos seus planos, desistir dos seus projetos, desistir de orar pela sua família, aleluia, desistir do seu emprego, não sei, desistir de alguma coisa na sua vida, aleluia, mas nessa noite Jesus te diz: filho, continua olhando para mim, filho, não tira os olhos de mim, filho, aleluias, santo é o teu nome, Jesus, aleluias. E agora eu quero falar sobre um outro homem, aleluia, Moisés, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Deus, irmãos, não desiste de nós quando nós não acreditamos em nós mesmos, quando nós não acreditamos no poder dele sobre as nossas vidas, aleluia, Jesus. Aleluia, abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor disse: quem dá a boca ao ser humano, quem faz com que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá a vista ou quem faz com que ele fique cego, sou eu, o Senhor Deus. Agora vá, pois, eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa em meu lugar. Glória a Deus, aleluias. O que Moisés estava falando aqui para Deus? Senhor, eu não consigo. Manda outra pessoa em meu lugar, porque não é para mim não, Deus. Manda outra pessoa, Senhor, porque eu não consigo, eu não sei falar, Jesus. E o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, vai, Moisés, tira, Moisés, o meu povo do Egito. Eu já lancei uma palavra sobre a sua vida, Moisés. Vai, Moisés, e faz aquilo que eu estou te pedindo, Moisés. Aleluias. Santo é o teu nome. Aleluia, Moisés já tinha visto, aleluia, a sarça pegando fogo. A sarça pegando fogo e não se consumindo. Aleluia, a glória de Deus tinha sido, aleluia, revelada a Moisés. Aleluia. E mesmo assim, Moisés não acreditou no poder de Deus sobre a vida dele. Aleluia, mas mais uma vez eu não quero frisar a falha de Moisés, mas a resposta de Jesus sobre a vida de Moisés. Aleluia, a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 14 em diante,
Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para encontrar com você. Vai ficar contente em vê-lo. Aleluia. Sabe, irmãos, mesmo que a gente seja falho, mesmo que a gente seja pecador e que a gente não consiga pelas nossas forças, aleluia, sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Meu filho, vai, que nem que eu tenha que levantar alguém para ajudar você, você vai fazer. Nem que eu tenha que levantar alguém para ficar lá do seu lado, aleluia, eu vou cumprir na sua vida. Eu não desisto de você. Aleluia, eu não desisto de você, Moisés. Não importa se você não sabe falar, não importa. Aleluias. Eu faço as coisas do meu jeito, eu faço o que for, mas eu não desisto de você. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Deus não desiste de você, irmãos. Aleluia, Ele pode fazer o que for, Ele pode levantar quem for. Aleluias, mas a obra dEle, a palavra dEle, o que Ele liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Como diz a Jana, glorifique em nome de Jesus. Então, primeiro, irmãos, a gente falou sobre Deus não desiste quando nós não confiamos nele. Segundo, Deus não desiste de nós quando nós não acreditamos em nós mesmos e no poder que Ele tem sobre a nossa vida. Aleluias. E em terceiro, aleluias. Ou melhor, vamos voltar um pouquinho no 2. Ou melhor, no 1. Deus não desiste de nós quando nós não confiamos nele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós damos todos os motivos para Jesus desistir da gente. Sabe, assim como Pedro, aleluias, nós damos motivos para que Jesus fale: ai, eu vou desistir desse camarada aí porque tá difícil. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. A palavra do Senhor diz que algumas pessoas olham para Pedro e falam assim: esse aí, ele andava com Galileu, eu conheço ele, ele estava junto com Jesus. E Pedro fala: não, eu não conheço, não, eu não sei quem é esse homem. Aleluias. E você concorda, irmão, que Jesus tinha todos os motivos para desistir dele? Aleluias, mas mais uma vez, a resposta de Jesus, aleluias, a Pedro quando Jesus ressuscita, ele fala bem assim para as mulheres que estavam lá no túmulo: vai, avisa os meus discípulos e a Pedro. Aleluia, porque Pedro, ele já não se sentia mais talvez um discípulo. Pedro, quando ele nega Jesus por 3 vezes e o galo canta, a palavra do Senhor diz que Pedro chora amargamente. Aleluia, talvez Pedro já não se sentisse mais digno de ser chamado de discípulo de Jesus. Aleluia, e a resposta de Jesus para Pedro vai, avisa todo mundo, mas avisa Pedro, avisa o meu discípulo Pedro, aleluia, que eu ressuscitei. Sabe qual é a resposta de Jesus, aleluia, para ele, irmãos? Aleluia, mesmo que você erre, mesmo que você fale, aleluia, eu quero ter um encontro contigo. Aleluia, mesmo que você não mereça, aleluia, porque não é nada sobre você, não é porque você merece, não é porque você, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Não é porque nós merecemos, irmãos, é pela graça dele na nossa vida, é pelo amor de Jesus nas nossas vidas. Aleluia, tu és santo, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Sabe, certa vez eu ouvi uma frase que dizia bem assim:
Se Deus, Ele colocou um Golias na sua vida, aleluia, é porque Ele acredita, irmãos, que tem um Davi dentro de você, é porque Ele acredita, aleluia, que você pode todas as coisas no Senhor que te sustenta, no Senhor que te dá graça, no Senhor que derrama poder, no Senhor que derrama unção e graça sobre as nossas vidas, aleluia, Jesus. E em terceiro, irmãos, Deus não desiste de nós quando nós somos negligentes. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Glória a Deus, aleluias. Jesus. Aleluias. Deus não desiste de nós quando nós somos negligentes. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer bem assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, e enquanto eu oro, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João. Aleluias. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que fosse possível, aleluias, que passasse daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Então disse: Pedro, Simão, dormes? Por que não podes vigiar comigo apenas 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez os dormindo, porque os seus olhos já estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Levantai, que já está perto o que me trai. Glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. A palavra negligência, irmãos, ela significa descuidado, desleixo. Aleluias. E aqui a gente pode ver que Jesus, ele pede para Pedro, para Tiago e para João: vigiem e orem, enquanto eu subo ali para orar também. Aleluias. E Jesus volta Jesus volta 2 vezes e encontram eles do mesmo jeito. Aleluias, dormindo. Aleluias, desatento, desapercebidos com aquilo que Jesus tinha falado. Aleluias, não observando, não cumprindo o que Deus tinha pedido para eles, o que Jesus tinha pedido para eles. Aleluias. E sabe, irmãos, eu acredito que se Jesus tivesse subido e voltado 5 vezes, as 5 vezes eles iam estar dormindo. Aleluia, porque eles eram falhos, eles eram pecadores, assim como eu e como você. Aleluias. Mas mais uma vez, a resposta do Senhor, a resposta de Jesus para a vida deles é linda. Aleluias. Porque mesmo eles não orando, mesmo eles não vigiando, Jesus se entregou pela vida deles e pela minha e pela sua vida. Aleluia. Mesmo eles não fazendo aquilo que Jesus tinha pedido para eles, Jesus não pensou nem por um minuto: eu vou desistir, eu não vou fazer. Aleluia, porque eles não merecem, não. Aleluia, Jesus se entregou.
Jesus se entregou, Jesus morreu pela vida deles e por a minha vida e pela sua vida. Aleluias, Tu és santo, Senhor. Aleluias, não negligencie. Aleluias, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não, pelo contrário. Aleluias, se coloquem na posição que Deus tem chamado. Aleluias, cada um de vocês. Glória a Deus, aleluias. Recapitulando, irmãos. Deus não desiste de nós quando nós não confiamos nele. Deus não desiste de nós quando nós não acreditamos em nós mesmos e no poder dele na nossa vida. Deus não desiste de nós quando nós somos negligentes. Aleluias. E Deus não desiste de nós quando nós não tomamos a decisão certa. Aleluias. Deus não desiste de nós quando nós não tomamos a decisão certa. Lembra que lá no começo da mensagem eu falei para vocês que eu refleti sobre homens de Deus que são como eu e como você, homens falhos e homens pecadores, mas homens que alcançaram através da fé, através da perseverança, através, aleluia, Senhor, de se colocar na presença do Senhor e de ouvir a voz dele. Aleluia, por isso que nesse quarto tópico eu quero contar para vocês um testemunho. Aleluia, que Deus fez na minha vida. Aleluia. Eu acredito que a maioria aqui dos irmãos me conhecem. O meu pai, ele tem um bar, sabe, irmãos? E desde quando eu era pequenininha, eu sempre fiquei ali ajudando ele. Eu nem aparecia no balcão e eu já estava lá ajudando ele. E quando Jesus me chamou, aleluia, quando Jesus me chamou para a presença dele, eu aceitei Jesus. Eu ainda trabalhava lá com o meu pai. E eu me lembro que no ano passado, eu coloquei no meu projeto de vida, eu falei, Senhor, prepara um trabalho para mim, prepara, Senhor, outra coisa para mim, porque Deus sabe, irmãos, que não era o meu lugar, lá não era o meu lugar, sabe? E todas as vezes que eu chegava lá para trabalhar, eu sentia angústia, eu sentia dor no meu coração, eu ficava triste, eu ficava chateada, sabe? Porque é um ambiente de opressão, é um ambiente horrível. E eu coloquei no meu projeto de vida, eu falei, Senhor, eu quero tanto sair de lá, Senhor, mas é tão difícil. Porque Deus sabia, irmãos, que eu estava lá porque eu precisava ajudar meu pai. Porque eu via ele trabalhando sozinho e eu ficava triste por ele estar sozinho ali, se matando de trabalhar e eu não fazer nada. E ao mesmo tempo também eu precisava daquele dinheiro, porque eu faço faculdade e eu fazia estágio também. E o dinheiro que eu ganhava no estágio só dava para pagar a faculdade, não dava para pagar as contas de casa. Então eu precisava do trabalho. Ao mesmo tempo que era difícil por causa do meu pai, também era difícil por causa da área financeira. E ano passado passou o segundo semestre e eu não saí de lá. Eu não tomei a decisão. E chegou no começo desse ano, eu fiz o meu projeto de vida e o Eliseu colocou um tópico lá, como conquistar. E naquele tópico eu coloquei tomar uma decisão na minha vida, sabe? E ao passar dos meses, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Aleluia, e em nome de Jesus, irmãos, para a honra e para a glória e para a graça de Deus, eu tomei essa decisão. Deus sabe que foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu tomei essa decisão. Sabe, eu me coloquei na presença do Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade, Deus. E quando eu fiz isso, irmãos, meu pai ficou doente. O meu pai, ele descobriu que ele estava com diabetes. Aleluia. E ele quase não conseguia trabalhar. E aquilo doía, sabe? Aquilo doía na minha alma. Aleluia. Mas eu falei para o Senhor, Senhor,
Eu escolhi, Senhor, ouvir, ó Pai, a Tua voz, Senhor. Eu escolhi, Senhor, fazer, ó Deus, a Tua vontade, Pai. Aleluia, e eu creio, Senhor, que tudo, Senhor, fará, Jesus. Aleluia, e Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que eu posso dizer para vocês que depois que eu saí de lá, parece que Deus fez assim, ó, levantou e foi abrindo porta. Passava um mês, aleluia, lá no escritório que eu trabalhava, aumentava um pouquinho quanto eu ganhava. Chegava o outro mês, eles iam lá e aumentavam mais um pouquinho quanto eu ganhava. E hoje eu falo para vocês que eu ganho o dobro de quando eu comecei a trabalhar lá, que hoje eu não preciso estar lá onde eu estava, porque é onde eu estou trabalhando agora. Aleluias. Eu ganho o mesmo valor de quando eu precisava trabalhar em 2 lugares para conseguir, aleluia, pagar a faculdade, pagar as contas de casa. Aleluia, e tudo isso, irmãos, foi por uma escolha. Sabe, às vezes não tem coisa que não está acontecendo na sua vida porque Deus está esperando você posicionar na presença dEle. Deus está esperando você falar, independente se eu não estou vendo saída, independente se eu não tenho dinheiro para pagar a conta, independente se eu não consigo, eu estou aqui, Senhor. Não importa o quanto dou, eu vou fazer a Tua vontade. Aleluia, Tu és santo, Tu és fiel, Jesus. Aleluias. Creia, irmãos, no que você colocou aqui aos pés do Senhor. Creia que Ele é fiel para cumprir. Creia, mas também se posicione. Creia, mas também tome a decisão que você precisa tomar. Aleluia, para que Deus possa agir na sua vida. Hoje eu vejo que se eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez Deus não conseguisse trabalhar na minha vida. Aleluia, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor e confiado nele, aleluia, as coisas não estariam, aleluia, como estão. Aleluia, lá em Provérbios, aleluia, 16:3, a palavra do Senhor fala: peça a Deus que o abençoe. Aleluia, abençoe os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Aleluia, irmãos, coloque tudo que você tem, sabe, mesmo que seja só um restinho de força, aleluia, mesmo que aos seus olhos pareça nada, coloque aos pés do Senhor e creia que Ele vai cumprir. Aleluia, creia que assim como você vê um irmão, um irmão dando testemunho de alguma coisa, aleluia, creia que você também vai dar testemunho, aleluia, do que Deus tem feito na sua vida. Aleluia, por mais pequenininho que seja, aleluia, fale e testemunhe daquilo que Deus faz na sua vida, porque eu tenho certeza, aleluia, que grandes coisas Ele fez e Ele ainda fará sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus.